Então, avançando aqui, pessoal, vamos ver a questão do sigilo bancário. Sigilo, como o próprio nome já diz, são informações confidenciais que só devem circular naquele ambiente. E olha só, não só dentro do ambiente bancário, como dentro de vários níveis do ambiente, restritas àqueles níveis. O que é que eu estou querendo dizer, Danilo? Será que um funcionário que cuida da parte de arquivo de conta precisa saber que aquele cliente tem X milhões aplicados? Não precisa, não deve, não pode, né? Então, assim, isso vai. Mas, Danilo, será que um empregado que atende o cliente está na conta, ele precisa saber? Sim, aí ele vai ter acesso às informações, né? Mas, assim, a informação do sigilo envolve todo o cuidado com o cliente também. Então, toda operação ativa e passiva, né, que envolva serviços de instituições financeiras, né? Aí você tem esse rol aí que nós já estudamos, todas elas, né? Já vimos quais são cada uma, o que significa. Então, elas respondem por isso, elas precisam manter o sigilo das informações. Nós vamos ver mais na frente um tópico de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está muito, muito forte hoje, pessoal. Eu vou até ela é bem recente, essa legislação, porque a gente hoje, com o meio digital, ele vem para o bem, mas traz algumas coisas por trás. Assim, as pessoas têm informações hoje muito fáceis de serem acessadas, né? Você entra no site, o site coleta informação sua, pesquisa o que você tem, enfim. E hoje, como a comunicação evoluiu a um ponto em que as pessoas se comunicam muito por e-mail, por WhatsApp, por vários caminhos eletrônicos e até compartilham informações em sites também. Então, houve, assim, o risco existe para o consumidor, para o cliente, para o usuário, né, dos serviços digitais, de que ele tem informações compartilhadas que ele não queira compartilhar, né? Mas esse é um assunto que nós vamos ver com mais detalhes um pouco mais na frente. O sigilo, ele está muito mais focado no sentido de não compartilhar informações nem com outras instituições. Quando existe troca de informações entre instituições, né, existe necessidade, às vezes, de troca de informações de acordo com o que o CMN, né, que nós sabemos que é o órgão regulador, ele determina, mas assim, isso aí é exceção à lei de sigilo, porque são autorizados pelo CMN. Mas, assim, existem informações também que são internas da instituição que ela não vai precisar compartilhar com outra também, tá? Então, o que foge também a regra, né? Isso que eu estou falando do sigilo, de informações. Tudo que o cliente tem, ele está dentro de um nível, tudo que o cliente compartilha. Por exemplo, se o cliente chega lá e tá com saldo devedor no banco, não é para a pessoa estar no dia seguinte no happy hour e falando, o fulano de tal está devendo X, olha só, não sei o quê. Não é, isso aí é muito sério, né? Sigilo bancário, informações financeiras estão restritas ao banco, tá? Seja para quem é devedor, seja para quem é aplicador. Então, aquilo ali vai estar dentro da esfera de atuação do funcionário do banco. Isso desde a forma de comunicação, a comunicação verbal, como documentos, pessoal. Então, os riscos que envolvem compartilhar, entregar um documento para alguém que não é o cliente. Você vai entregar, digamos, você é funcionário do Banco do Brasil, chegou lá alguém, pediu o extrato, sou filho de fulana. Não, ela pediu. Se você entregar aquele extrato, e ela não tiver autorizado, o funcionário ele vai responder por crime, desculpe, assim, eu diria que responderia administrativamente. Crime pode até evoluir se a pessoa, se fosse uma situação de dolosa, tal, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o funcionário corre o risco de responder severamente por quebra de sigilo, né? Quebra de sigilo. Por quê? Mesmo sendo filho, estou dando um exemplo extremo aqui, porque pode acontecer da mãe autorizar que o filho pegue, e aí é uma situação bem, assim, uma situação que se você confirma que a mãe diz, não, entregue para ele, pode entregar, minimiza o risco. Mas muita atenção, eu estou colocando aqui o holofote, porque o sigilo bancário é isso. Não é, a pessoa não pode chegar e pegar uma informação no banco se não for o titular. Isso para não haver exposição, né, seja de saldo, seja de uma situação específica, para não expor a pessoa física ou jurídica. Então, essa informação é só restrita a quem cuida da operação na empresa e só naquele ambiente. Levou para casa, não é para você estar compartilhando nada em casa, nada com amigo, né? Então, ali, isso é questão de sigilo bancário, tá? Sigilo bancário. Exceções à lei, eu já falei um pouquinho aqui. Informações aos órgãos de proteção, claro, você vai incluir a pessoa está devedora, por legislação, existe inclusão no órgão de proteção ao crédito, tá? Comunicação de prática criminosa, é lógico que está fora, tá exceção à lei de sigilo bancário, porque se alguém cometer um crime, né, a gente até viu no caso de lavagem de dinheiro, tem que ser comunicado mesmo, tem que ser comunicado, tem que ser reportado para as autoridades competentes.
E se houver, aí isso aí também fica meio intuitivo, né, pessoal? Se houver um consentimento do cliente para passar informação, expresso, atenção, quem, no início, principalmente, assim, expresso, ele tem que assinar, autoriza entregar extrato para fulano, né? Autorização, consentimento expresso para compartilhar. Falando de extrato, poderia ser qualquer informação. Se ele autorizar expressamente, se estiver resguardado, né? Você vai poder fazer isso. Se não tiver resguardado, mesmo que ele diga, se alguém liga para você, estou dando um exemplo, vocês são funcionários do Banco do Brasil. Olha, meu filho está aí, entregue para ele, estou autorizando. Dona fulana, veja, infelizmente, assim, eu preciso que a senhora assine aqui um documento comigo para autorizar, para poder entregar para o seu filho. Por quê? Porque é a minha norma do banco, eu preciso guardar esse documento aqui para mostrar. E mais na frente, se a senhora não quiser mais entregar, eu preciso mostrar que nesse momento que ele recebeu o extrato, a senhora tinha autorizado. A pessoa vai ter que entender, a pessoa vai entender isso, tá? Ok? Se um gerente assume esse risco, quem assume é um risco da pessoa, não do banco. Então, quando a pessoa assume um risco que num padrão que é legal, que a lei não permite que a pessoa assuma, a pessoa pode responder dentro do banco por isso. Então, por isso que é muito sério, né, a questão do sigilo bancário, tá, pessoal? Beleza? Logicamente, existem algumas situações de quebra de sigilo, né? Quando o juiz solicita para investigar alguma coisa, alguma situação ilícita, principalmente, né? Algum processo judicial, aí o juiz pode solicitar quebra de sigilo bancário, mas é uma situação bem específica, né? Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar de quebra de sigilo bancário, né? Isso envolve principalmente quando existe alguma intenção do juiz descobrir se houve algum crime, né? Aí falamos de terrorismo, tráfico de drogas, qualquer tipo de crime. Crimes dolosos tende a ser ainda mais rápido esse tipo de pedido do juiz, né? Para fazer a verificação da ocorrência do crime, tá? Contra o sistema financeiro também é lógico, né? Se existe um crime contra o sistema financeiro, quebra de sigilo é permitido, claro, né? O juiz solicita e é permitido. O sigilo também pode ser, existe exigência de sigilo bancário, exigência de sigilo bancário, ela é extensiva ao Banco Central, sim, né? Mas o Banco Central, ele tem, em algumas situações, a autonomia de pedir alguma informação, se for também para cuidar de interesses do poder público, né? Da AGU, né? Da Advocacia Geral da União, né? A Advocacia Geral da União pode solicitar documentos e aí, com autorização do Banco Central, para cuidar do interesse público, é possível fazer que haja quebra de sigilo, tá? Também a quebra de sigilo do servidor público, né? Quem é servidor público e existe uma suspeita, numa apuração de responsabilidade desse servidor público, se ele houver uma suspeita de que houve uma prática criminosa, então pode ser feita a quebra de sigilo, que pode ser solicitada pelo Poder Judiciário ou por autoridades competentes. Se existe um servidor público que provavelmente está respondendo a um processo e que precisa identificar se ele realmente é culpado, indícios da fraude, por exemplo, então é possível pedir quebra de sigilo com um processo judicial em curso, né? Pedir para poder comprovar aquele ato ilícito, aquela suspeita ilícita. Agora, para isso, é preciso que haja indícios, né? Indícios em um processo de apuração em andamento, tá? Beleza? E aí, quais são as penalidades, pessoal, por quebra de sigilo? Eu falei aqui, entendo, quebra de sigilo, aqui são as autorizadas, né? Acho que podem acontecer, mas, assim, quando existe quebra de sigilo, sem estar prevista, né? Sem estar dentro da legislação, a quebra de sigilo. Então, olha só como é grave. Reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? E aí, por exemplo, também vai incorrer nas mesmas situações desse tipo de penalidade, quem omitir, tentar retardar essa informação ou prestar informação falsa à lei, vai também estar dentro desse contexto e vai também responder esse processo, tá? Existe uma situação também específica de servidor público que tem que se utilizar de alguma informação de quebra de sigilo, né? Ele pode responder pessoalmente pelos danos, tá, pessoal? Então, como a gente costuma dizer que é responder pelo CPF, quando existe quebra de sigilo. Isso pode ser até um agravante, né? O servidor público que tem informação, para ele ter quebrado ali, isso vai ser, preciso se investigar e ele precisa se defender em relação a isso. Mas, se houver a quebra de sigilo, ele vai estar sendo imputado nesse sentido, tá? Beleza? Então, aqui nós vimos o que é quebra de sigilo, o que é sigilo bancário,
certo? E o que é quebra de sigilo e qual é a pena, pessoal? Repetindo, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Qual é a pena para lavagem de dinheiro? Quem é que lembra aqui? Quem me ajuda? A pena para quem incorre no crime de lavagem de dinheiro. Foi a aula anterior. De 3 a 10 anos e multa. Perfeito, Érica. Muito bom. Essa é questão de prova, viu? Questão de prova. Então, atenção, é e multa, não é ou multa. Estou dando a dica para vocês aqui. Lembre-se disso, que é uma questão que pode cair em prova.